Deus, né? Exatamente. É terrível isso, mas eu acho que vai bombar, viu? Acho que muita gente precisa ouvir, inclusive no relato que você falou, viu? Corte isso não. Cadê que é mais? Quer falar sobre o quê? Cara, tem hoje, né? Hoje não estão escondendo mais sobre adenocromo. Eles tiram, né? Questão de bebê. Não vou falar sobre isso. É um assunto muito complicado. Que eles tiram, né? Você sabe sobre isso. Tem muitas pessoas que acreditam. Em Hollywood. Como é o nome do cara? Tem um cara aí que ficou fazendo transfusão de sangue do filho pra ele durante 10 anos e não teve nenhuma modificação relevante, né? É isso. Eu não sei se estão clonando gente, mas se fizessem clone de gente, tem, como é que chama? Não só sangue, um monte de coisa que poderia fazer transfusão. Eu não faço a mínima ideia. Tem um cara chamado Raymond Kurzweil, deixa eu falar, que hoje em dia é o engenheiro-chefe do Google. Ele se dedicou muitos anos da vida dele a negócio de estudos de prolongamento de vida. Inclusive, ele afirma, tem um monte de bilionário que afirma que o objetivo é a perpetuidade. Porque, de maneira muito simplificada, a disciplina deles é o seguinte: o envelhecimento destrói sua saúde a uma taxa fixa. O tempo passa da mesma maneira desde que existe o tempo. Sim. E a sua saúde não cai hoje como caía no passado, porque cada vez tem mais formas de você combater, né? Uma soma vetorial, que tem um vetor fixo e outro crescente, e o crescente tende a vencer o fixo, não é isso? Sim. Pois é, eles acham que quando eles se igualarem, as pessoas não vão mais precisar morrer, e quando o vetor da melhora de saúde pela tecnologia ficar maior do que o da saúde, sua saúde vai ser cada vez melhor com o tempo. Mas não sei se isso é verdade não, mas talvez existam pessoas que vivam séculos no futuro, né? Ué, no passado, segundo a Bíblia, já aconteceu. Já existiram, né? 900 anos, Noé. E os caras... Matusalém. Matusalém. E os caras tinham mais de 3 metros de altura, né? Segundo. Pois é, não sei. Exatamente. Tanto é que eles falam que o fruto da árvore proibida, o Renato 38, foi o sexo que a Eva fez com a serpente, que era um anjo caído, que chama de Néfilis. Isso pode ser uma metáfora para a infância, né? Porque a árvore do bem e do mal... Acredito que seja fruta, né? Falar que foi uma fruta que... A árvore do bem e do mal é você saber, ter noção do mal dos seus atos, não é isso? Exatamente. Conhecimento. É isso que uma criança de 2, 3, 4 anos, por mais ser egoísta, seja lá o que for, ela nunca foi instruída do que é certo e errado, né? Sim. Então, o que eu estava dizendo, que as pessoas viviam 900, 800 mil anos, segundo a Bíblia, né, no Novo Testamento, e aí dizem que os Néfilins vieram lá e fizeram mudanças no DNA do ser humano. Tanto é que dizem que no dilúvio de Noé, Deus mandou aquele dilúvio para matar exatamente os Néfilins, os gigantes que existiam. E os bastardos, né? E os bastardos. E aí fizeram limpeza na terra, tal. Só que depois veio, né, Davi e Golias. Golias foi depois do dilúvio. Então, quer dizer, não conseguiram exterminar esses gigantes. Que dizem que foi fecundação dos filhos dos homens, né, das mulheres, com os filhos de Deus, que é os Néfilins. Não faço a mínima ideia. Nesse trecho aí, eu prefiro fazer referência a Jó, que Deus chega a Jó e diz assim: você entende porque eu criei as estrelas, não é isso? Sim, continua. Você entende porque Deus criou as estrelas? Mostrar como será numerosa a sua descendência. Não sei, velho. E Jó não sabia, não é isso? Desenho nosso que você vê todo dia, você não sabe nem pra que serve, não é isso? Exato. Então o seu papel aqui é obedecer, não é entender, não é isso? Obedecer. O meu também, eu não sei de Nephilim, velho. Eu acho que isso aí não faz diferença nenhuma, velho. Se Nossa Senhora morreu virgem, não faz diferença. Se Santana, não é isso? A mãe de Nossa Senhora concebeu virgem, não faz diferença. Eu prefiro nem pensar sobre esse tipo de coisa, não é isso? Exato. Faz alguma diferença? Se a mensagem de Jesus? Se Santana concebeu virgem? Não faz zero. Se teve Nephilim, se não teve Nephilim. A gente estava conversando aqui no intervalo. Pra mim, a história tipo assim, são relevantes. A história de Isaías, de Eliseu, dos profetas. Porque eles deram o norte de o que teria... Tipo assim, existe chama cristologia, né? Que é o estudo teológico de onde está Jesus no Antigo Testamento. Sim. Os profetas foram relevantes para dar os sinais, para indicar quem seria o Messias e a quem seria identificado. Mas uma vez que o Messias chegou, velho, você precisa conhecer Eliseu, você precisa conhecer Isaías para reconhecer Jesus. Acabou, velho. Eles premeditaram, né? O que viria a acontecer. Mas a gente não precisa compreender nada disso, velho. A mensagem de Jesus é muito simples, é só entregar, né? Isso tá no Pai Nosso, né? Eu vejo muitos cristãos falando sobre Jesus, vamos seguir Jesus, só que eles não seguem no sentido da ideologia que Jesus prega. Vamos amar o próximo como a ti mesmo, vamos tratar bem as viúvas e os órfãos. Então, assim, quando eles falam seguir Jesus, eles colocam muita religiosidade. A Bíblia começou a ficar mais... Jesus criticava os fariseus, que as pessoas colocavam a forma sobre o conteúdo, não é isso? Exatamente. Então, é o que eu tô te falando. Aí os cristãos hoje já vão seguir a Cristo. Eu tava conversando com uma pessoa, eu falei, você segue a Cristo. Quantas vezes você leu a Bíblia? 0. Eu falei, por que você sabe sobre Cristo? Então, assim, eles vão mais emoção
e não vão na Não, prática. mas tem pessoas que têm dificuldade de leitura, tem TDAH, a zorra toda. Acho que uma pessoa pode seguir a Cristo ouvindo a Bíblia. É isso, não pode ouvir? Então, mas eu nunca ouviu, mas segue a Cristo. Leu lá, ouviu o padre falando lá em algumas línguas lá, Ouviu falar e é de lascar, não é isso? ouviu falar, e segue essa... É isso, depende de onde seja esse culto, essa missa, não é isso? Tem pessoas que eu acredito que pessoas analfabetas podem ter sido salvas em alta, e muitas delas, viu? Sim, Eu não tô no coração de ninguém. pela fé, pela Pô, intuição espiritual. É isso. Você achar que o gnosticismo, né? Você achar que mais conhecimento leva a Deus é uma heresia. Ele pode tudo. Agora, eu não sei. Voltando ao caso lá, o bom ladrão foi salvo, né? Talvez ele já tinha conhecido ou não. Isso aí é um assunto que não precisa, a gente não precisa saber, Se ele nem vai tivesse ser contado. batizado e mudado a vida, ele não tava ali na cruz, não é isso? Hein? Ele não estava ali. Foi batizado de última hora. Então, é exatamente isso. Acredito sobre isso mesmo. Você quer encerrar por aqui? A gente dá... Vocês que mandam, tô liberado. Eu vim aqui lhe servir, lhe alegrar. E cadê o capitão? Cadê o comandante ali? Cadê? Eu vim alegrar vocês aqui. Aqui eles querem saber superficialmente os casos seu na polícia lá, como perito. Você pegou mais difícil, os casos que se te tocou, que... Geralmente, adulto adulto não mexe comigo emocionalmente, não. Mexe comigo criança, velho. Criança e família, todo mundo morrendo na frente do outro, não é isso? Família e criança mexe mais. O pessoal tá abismado aqui. Nunca ouviram tantas verdades. Mas a maioria dos todo mundo é de mulher. A maioria dos isso aí você pode botar. Isso aí você pode botar. Uma coisa que a gente tava falando, como é que chama? A gente tava falando do de Roma. Não só em Roma, mas em qualquer sociedade de qualquer época. Como é que você sabe que uma casa era um brega quando você começa a fazer um levantamento arqueológico? Como é que você sabe que uma casa era um brega? Um puteiro? Não sei. De qualquer época. De qualquer época. Isso é muito comum em Roma, mas em qualquer civilização, em qualquer época. Não, no que cruz, você não vai ter tinta nenhuma. O sinal arqueológico o sinal arqueológico de puteiro é fetos masculinos mortos sistematicamente sem feto feminino morto. Porque o feto feminino é dinheiro, é prostituta, e o masculino não é necessário ali, vai madeira, não é isso? E a mesma coisa o contrário. Se era uma casa de guerreiros, a menina e os machos que vão ser criados, não é isso ou não? Exatamente. Uma casa nobre, o sinal de uma casa guerreira e nobre, não é isso? Era o das meninas e o do brega, o menino, não é isso? O dos meninos, exatamente. Verdade. É uma coisa que pesquisar, pensar aí, pessoal. O Mas Renato brega, traz muitos Você tem um brega, você tem um monte de... Não é isso? Uma mulher amamentar um ano, ela vai deixar de produzir riqueza um ano. Só vale a pena se for pra produzir outra vagina, não é isso? Se for pra produzir outra, pica grátis, não é isso ou não? Uma escrava fêmea, o macho valia mais dinheiro. Isso é amplamente documentado, não. Uma escrava fêmea, ceteris paribus, as condições semelhantes, de 12 a 14 anos, valia 6 ou 7 vezes mais do que o macho. O macho valia mais quando tivesse 40 anos, que ele tinha uma profissão, a mulher já não paria mais, não é isso? Uma escrava fêmea produz outros escravos, não é isso? Sim. É uma máquina de produzir escravos, não é isso? Exatamente. Isso aí, se você botar, pode me ter bronca, mas isso aí acho que vai dar polêmica, não vai não? O quê? Então, pessoal, quem gostou do conteúdo aí, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. Entendeu? Nós estivemos aqui com um dos caras que mais hypa o YouTube, Instagram, onde que ele tá. Se o YouTube, se o cara tiver 100 mil inscritos, o cara vai para 1 milhão em menos de uma semana. Também o cara pode perder. Pelo menos tem uma exposição alta. Né? A exposição é do caramba. É a melhor que eu já vi. Todo vídeo é a mesma coisa, a mesma conversa, não é isso? Cara, eu boto os vídeos do Renato pra ouvir lá em casa. Você sabe. Você vai lá em casa, eu escuto o tempo inteiro quando eu tô tranquilo. O tempo inteiro, porque eu identifico o que você fala, muitas coisas, né? Apoiei o atual presidente. Eu sei. Você apoiou o Lula, velho? Não, desculpa, Você apoiou o Lula? Que porra é essa, velho? Eu não devia ter vindo aqui, velho. Que desgraça, velho. O quê? Que porra é essa? Não devia ter vindo essa porra aqui, velho. O quê? Apoiei o ex-presidente e eu sei que a gente não vai resolver com as urnas, inclusive as urnas criadas pelo FHC em 1997, que eu chamo de Arapuca. Nenhum país em sã consciência intelectual não tem essas urnas. Mas enfim. Na Venezuela usa Smartmatic, né? É Smartmatic, que os caras falaram que são. Eu não posso falar que senão. A boca de urna deu 7 votos para Edmundo Gonzalez para cada voto em Maduro. O Maduro ganhou, não é isso? Aconteceu isso então, não é isso? Quantos votos quem determina, né? Não é exatamente os votos. Rapaz, eu voto, velho. Enquanto eu estiver no Brasil e o custo for zero, eu voto. Agora, rapaz, mesmo que independente de urna eletrônica, o problema não é. Esse é o menor dos problemas, bicho. Fraude em urna é o menor dos problemas. A questão é a fraude no sistema. A maioria das pessoas que votarem não contribui em nada, velho. Um juiz pode julgar em causa própria. Como é que uma pessoa que vive de dinheiro do governo, como é que um servidor público, uma pessoa que não contribui em nada, vota?
É igual o Tipo, porteiro votar É uma casa que as condomínio. crianças mandam nos adultos, bicho. Ou não? Hein? Também concordo. Ei, João, não tem, velho. Não tem. Tipo assim, não tem democracia sem legalidade. Não tem democracia sem legalidade. O que faz um país ser rico ou pobre são instituições. Instituições é o que vale a pena. Vale a pena no país, vale a pena nesse país ser honesto ou ser oportunista? Se vale a pena ser oportunista, as pessoas vão acumular mais ou menos. As pessoas vão trabalhar mais ou menos. As pessoas vão investir mais ou menos. A questão é essa, bicho. Você quer investir honestamente? Você quer trabalhar honestamente? Você quer estudar honestamente? Vá pra onde isso vale a pena. Se pique daqui, não é esse lugar. E os mineiros sabem isso muito bem. Diz que tem um túnel de Valadares, você dá direto em Boston, né? Não tem essa conversa aqui que é mentira, é isso ou não? Tem isso aqui ou não tem? Tem. Na hora que você vê o cara de Valadares, Só tem Valadares, não é Mineiro. possível que tanta gente tenha de avião, não é isso ou não? Tudo de Tem um engove, buraco velho. que sai de mineiro nos Estados Unidos. Mineiro, né? tudo engove. Entendeu? Os mineiros tá tudo em governador. É? Metade já chega em casa, né? O filho que é mais próximo do governador Valadares. Foram brother com a galera. É. Eu quero pedir pra você dar um autógrafo no livro. Na hora, vem. Lá na Missão Bitcoin. Esse livro é o meu e esse livro é do Silvonei Leal, que é o... Como é que chama? Parece o cara lá? Cadê o Pra livro? escrever o quê aqui? É pra João, é isso? Pra mim, ó. João, o mais amado, o único a não morrer de morte violenta, não é isso? Foi, na Bíblia foi. Foi o mais amado. Ele não apenas honrou pai e mãe para prolongar os dias, como ele foi filho de Nossa Senhora também. Aí prolongou com uma zorra, né? Prolongou. É, porque os outros morreu cruz e X, cabeça pra baixo, tudo fodido. Sodomizados e obliterados. Então, pessoal, a gente vai fazer muitos cortes aqui bacana. Os canais de cortes aí também podem pegar nosso material, entre em contato. Eu passo até materiais e vamos levar essa mensagem